Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos prestigia aqui pela TV Assembleia. Trata-se de veto total do Poder Executivo Estadual ao projeto de lei 235/2016, de autoria da deputada Antonieta Amorim, e que objetiva alterar a redação da Lei 2.830, de 12 de maio de 2004, que institui a política estadual de cooperativismo. Em linhas gerais, o objetivo do projeto de lei apresentado pela ex-parlamentar, ela altera a redação do artigo 10 da lei, com a seguinte redação: é prioritária e fica dispensada a licitação, aqui está o ponto fundamental, fica dispensada a licitação para fins de alienação de bens imóveis da administração pública, administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, inclusive as paraestatais, para as cooperativistas habitacionais, desde que utilizados para programas habitacionais de interesse social e respeito à legislação federal em vigor. Na verdade, o que objetivou a lei foi fazer com que esses empreendimentos destinados os cooperativistas, as cooperativas habitacionais, fosse feita sem a licitação. Ocorre que a Constituição da República, ela é muito clara, lá no artigo 37, inciso 21, que alienação de bem público, para ocorrer, depende do procedimento licitatório, seja concorrência, seja outra modalidade de licitação. E lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, ela diz que compete privativamente à União estabelecer normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e município. O que a Constituição diz? Que quando eu pretendo objetivar uma alteração que seja regra geral da lei de licitação, da lei 8.666/93, esta mudança, ela é de esfera reservada à União. Portanto, estados e municípios não poderiam fazer. E aqui vem um assunto importante. Eu apresentei aqui, deputado Alonso Machado, um projeto de lei, foi aprovado por esta casa, corrigindo os valores das licitações. Fazia 20 anos que a lei 8.666/93 não era corrigida. Então, eu não alterei as regras de licitação. A única coisa que nós fizemos foi dar cumprimento à lei que falava na correção. E esse assunto polemizou-se, foi para o Tribunal de Contas, porque era interesse dos municípios, e o Tribunal de Contas emitiu um parecer dizendo que, mesmo nessa hipótese, dependeria de regra geral da União, e o entendimento, obviamente que esse entendimento poderia ser discutido no tribunal, mas o entendimento do Tribunal de Justiça é que uma lei estadual não poderia mexer na regra geral da lei de licitação. Então, o veto do governo, ele objetiva exatamente, dar ao princípio da transparência ali, aqueles princípios do direito administrativo, o cumprimento do que diz a lei de licitação. Diz o artigo 17, inciso 1 da lei de licitação, que a alienação de bem imóvel pertencente à administração pública está subordinada à existência de interesse público e de avaliação prévia, bem como dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidade autárquica e fundacionais, e para todos, e aí olha o que diz o 17 da lei de licitação: e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de licitação na modalidade de concorrência dispensada em determinados casos. Quais casos é dispensados? Está lá no artigo 17 da lei de licitação.
quais são os casos em que teria dispensa de licitação. Então, na medida em que tem uma lei estadual que afasta essa dispensa, evidentemente que nós estamos aqui maculando a Constituição Federal, porquanto essa, pelo princípio da hierarquia, reservou ao legislador federal, não é, a possibilidade de alteração de regra geral. O que ficaria reservado para o legislador estadual? Regra local, que eu poderia alterar, né, que eu poderia fazer, mas não no caso aqui a regra geral. Na medida em que eu afasto a licitação e eu dou ao Estado a possibilidade de alienar, locar esse imóvel sem licitação, é evidente que estaria incidindo em vício de inconstitucionalidade. Então, por esta razão, entendo que o veto do governo, ele deve ser mantido por essa casa. É importante dizer aqui que na CCJ, o parecer do deputado Renato Câmara foi pela rejeição do veto, foi por maioria pela rejeição do veto, teve o voto contrário aqui pela manutenção do veto, se não me engano, o deputado, acho que Lídio Lopes, que votou pela... Beto Pereira, deputado Beto Pereira, votou pela manutenção do veto, e aqui a orientação, obviamente, no sentido de que o veto seja mantido, porque efetivamente, se o Estado fazer uma alienação, embora tenha uma lei estadual, ele é passível de nulidade, não é? Porque ofende a lei federal 8666/93, porquanto ela é expressa no sentido de dizer que essas alienações, elas dependem de licitação, e a própria lei, lá no artigo 17, ela dá os casos em que o governo não tem necessidade de realizar as licitações, os casos que o Estado está eximido. E na Constituição Federal, diz claramente que, regra geral, somente o governo federal pode fazer essa alteração. Então, são as razões que nós gostaríamos de apresentar nessa manhã, não é? Indicando, né, a bancada do governo pela manutenção do veto, no caso aqui, contrariando o parecer por maioria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.